Molica, terminou agora há pouco a primeira rodada de depoimentos dessa audiência que vem ouvindo desde a quarta-feira, num primeiro momento e hoje novamente, testemunhas de acusação sobre lavagem de dinheiro envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Quem depois, agora nessa segunda parte do depoimento, que começou nessa sexta-feira, foi a Sônia Ferreira Batista e também a Luciana Rodrigues Silva. As duas são ex-secretárias pessoais de Sérgio Cabral. E durante o depoimento das duas, as duas se emocionaram bastante quando falaram das relações que tinham com Cabral e também com a família dele. Fica claro, Molica, no depoimento das duas, que esse relacionamento extrapolava meramente um relacionamento profissional. As duas disseram que tanto faziam pagamentos para Cabral e para as suas empresas, como também faziam pagamentos da vida pessoal do ex-governador, que iam desde o pagamento das escolas dos filhos deles, falaram do relacionamento que tinham com essas famílias, mas também de um relacionamento muito próximo com as finanças de Sérgio Cabral. Elas eram uma espécie de braços direitos, pessoas da confiança direta do ex-governador. Elas relataram que somente o gasto com despesas domésticas e com os mais de 15 funcionários que tinha entre a casa do governador no Leblon e também a residência dele em Mangaratiba, eram 15 funcionários. E esse gasto somente com essas pessoas que trabalhavam na vida pessoal e direta para a família de Sérgio Cabral, eram gastos de R$150 mil por mês. As duas chegaram a ficar lotadas em algumas empresas públicas e também em algumas empresas de amigos de Sérgio Cabral. A Luciana Rodrigues Silva, apesar de ter trabalhado para Sérgio Cabral, ainda na época em que ele ocupava uma vaga de senador da República no Senado Federal em Brasília, ela chegou a ficar lotada em empresas de amigos de Sérgio Cabral, ganhando um salário de mais de R$5 mil por mês e não no gabinete do então senador naquele momento. Depois, quando Cabral se transformou em governador do Rio de Janeiro, foi eleito governador do Rio de Janeiro, ela passou a ocupar um cargo não também em seu comitê, não em seu gabinete, mas sim na vida pessoal e direta de Sérgio Cabral, fazendo várias espécies de pagamento, sempre em dinheiro vivo, Molica. Gabriel, só para ficar claro, elas eram secretárias, digamos, particulares, elas não tinham cargos no governo estadual. No governo estadual não, mas ao longo da vida, da trajetória política de Sérgio Cabral, ficou claro que essa relação começou de forma profissional, chegaram a ocupar cargos da confiança direta profissional de Cabral, mas nessa reta final, a partir do momento em que ele se tornou governador do estado do Rio de Janeiro, elas tinham uma relação mais, claro, eram remuneradas para isso, mas tinham uma relação pessoal direta muito grande com a família de Sérgio Cabral. O salário dela girava em torno entre 9 e 12 mil reais, de acordo com os depoimentos das duas, variou um pouco nesse período, de acordo com as funções que elas iam ocupando e tiveram alguns reajustes ao longo dos anos. Elas se referiram à origem desses recursos, à origem do dinheiro? Elas, durante todo o tempo, elas falavam que o Sérgio Cabral raramente tocava nesse dinheiro, raramente era ele quem dava as ordens para a execução de qualquer espécie de pagamento e também pouco falaram dessa relação com a Adriana Anselmo. Na maioria das vezes, quem dava ordens para pagamento, entregado esse dinheiro vivo, o qual elas disseram não conhecer a procedência, era o Carlos Miranda, apontado pelas investigações como um dos, se não o principal operador financeiro do ex-governador. Aquele que está preso, né? O Carlos Miranda está preso, né? Está preso também. Ou seja, fica claro que mesmo na vida privada, o governador, o ex-governador, ou então governador Sérgio Cabral tinha uma estrutura muito clara e muito grande, né? Para pagamentos de despesas. Você falou aí em 15 funcionários, uma despesa de R$150 mil por mês. É muito dinheiro, é muita gente, né? Para cuidar de um casal e filhos, né? Tem um filho pequeno, os outros filhos são adultos. Chama muito atenção. Dinheiro, né, amigo? Mesmo que o escritório da Adriana Anselmo fosse um escritório lucrativo, né? E há suspeitas, há evidências, né? De que essa lucratividade do escritório de advocacia dela estivesse diretamente ligada ao desempenho do marido no governo do estado, né? Contratos com concessionárias, até com disfarce, pagamentos de propina pagamentos que não correspondiam a serviços prestados pelo escritório. Você imagina 15 pessoas para cuidar da sua vida pessoal? Imagina isso, Gabriel.
E chama atenção, Molica, uma coisa que chama bastante atenção, e talvez por isso seja o mais interessante desse depoimento dessas pessoas, não são apenas pessoas que tinham um relacionamento profissional com o Sérgio Cabral. Como essas pessoas transitavam na residência do Sérgio Cabral, conheciam os filhos dele, ajudavam na criação, ela falou por diversas vezes, se emocionou ao falar dos filhos do ex-governador Sérgio Cabral, ela deixa bem claro, todas as duas deixam claro, que raramente o ex-governador tocava no dinheiro para dar o dinheiro e fazer ordens de pagamento. Até mesmo na vida pessoal do Sérgio Cabral, eram os operadores financeiros que faziam essa travessia do dinheiro, essa ponte direta entre o dinheiro vivo e os pagamentos, inclusive, da vida pessoal do Sérgio Cabral. Elas também falaram do escritório que ele abriu na rua Ataúfo de Paiva, no Leblon, perto da residência dele, assim que deixou o governo do estado. E elas disseram que ele até tinham contratos, obviamente, no escritório dele, mas que o escritório, na maioria das vezes, escritório esse, Molica, que o aluguel era de R$40 mil por mês, era usado, na maioria das vezes, para receber políticos e pessoas importantes da relação do ex-governador. É só para ficar claro, Gabriel, você está conseguindo acompanhar, os depoimentos são públicos? São públicos, podemos acompanhar, não podemos fazer gravações desses depoimentos a pedido aqui do Ministério Público, da Polícia Federal. Estamos na sede da Justiça Federal, sem captação de imagens, sem gravação dos áudios do depoimento, mas conseguimos acompanhar durante todo o tempo esse depoimento. Agora é impressionante, né? Porque a gente fica, tá passando uma série muito interessante aí que é a série sobre The Crown, que é sobre a família, sobre o processo de como a Rainha Elizabeth, né, chegou ao poder, de como, né, o pai dela morreu, o tio renunciou à coroa, a coroa foi pro irmão e ele morreu e a Elizabeth, uma jovem, ainda assumiu a coroa, assumiu o reino, né, do Reino Unido, né? E é interessante quando você vê aquela quantidade de empregados, né? Ela não abre a porta, ela chega num lugar, tem alguém para abrir a porta, abre a porta do carro, abre a porta do apartamento, tem sempre para se vestir. Tem uma cena muito curiosa que ela está conversando com o marido, o príncipe Philip, e estão discutindo questões delicadas que envolvem a família, que envolvem o namorado da irmã, que era um cara divorciado, e eles estão discutindo isso na frente dos empregados. Então ela está sendo vestida, né? A rainha, ela se vestia, tinha alguém para vesti-la. Deve ter até hoje, agora então, que ela está bem idosa. E o marido também. Então ele se veste atrás de um biombo, tem alguém vestindo. E o casal fica conversando, detalhes íntimos da família e tal. É uma cena. Porque as pessoas viram essa lógica do reino, né? Que alguém tem que fazer o serviço para você, aquela pessoa, o soberano. A impressão que o Cabral não era o governador, ele era o imperador do Rio de Janeiro. Porque ele não morava num palácio, ele morava no apartamento dele, eram 15 pessoas para cuidar da vida particular, para cuidar desde fazer comida, às vezes arrumar a cama, aí cuidar também de Mangaratiba. Você tinha um principado, né? O Rio de Janeiro se transformou no principado do Sérgio Cabral. E as pessoas vão se acostumando com isso, né? Esse processo de corrupção é um processo muito curioso, porque as pessoas vão se acostumando, vai entrando na lógica da normalidade. Começa aquela história de subornar o guarda e o guarda aceitar o suborno, né? A corrupção tem sempre mão dupla. Aí vai acostumando. Aí, como diz, aí você relatou a ex-secretária, dizendo que o Cabral não botava a mão no dinheiro. Tinha um sujeito lá para cuidar do dinheiro, fazer esse servicinho, sujar as mãos com o dinheiro, né? Esse dinheiro, o Cabral pode até dizer, esse dinheiro não passou pelas minhas mãos, né? Não. Ele tinha um preposto para sujar as mãos com dinheiro. É um negócio impressionante, como as pessoas vão perdendo o senso da normalidade, né? O senso da vida real. Isso com dinheiro desviado, dinheiro roubado do estado do Rio de Janeiro. Dinheiro roubado de obras, propina. E aí vai criando uma fantasia em torno disso. Podia ter carruagem, né? Ele não tinha carruagem, né? A rainha da Inglaterra se move eventualmente em carruagem, ele ia de helicóptero, porque também negócio de engarrafamento é coisa de pobre, né? Coisa pra gente, né? Pra mim, pra você, pro ouvinte. Pegar carro, pegar ônibus, pegar van, pegar trem. Não, ele ia de helicóptero, tinha uma carruagem. O governador voador, príncipe do estado do Rio de Janeiro. Que coisa de maluco, rapaz. Aí as pessoas confiam na impunidade, acham que isso nunca vai ser descoberto, que vai ser a vida inteira assim. Agora a gente está tendo hoje esse escândalo aí da carne estragada, meu Deus. E é um negócio tão maluco que os próprios caras que participavam desse esquema de corrupção
tanto empresários, tanto funcionários das empresas, quanto funcionários do governo, também acabavam comendo essa mesma carne estragada. Esse sujeito também vai no açougue, vai no supermercado, vai no restaurante. É um negócio de maluco. Como a gente vai perdendo o senso das coisas. Acho que talvez a grande vitória, né, dessas operações todas é mostrar o Brasil real, né? Como é que funcionava isso, como as pessoas, esse conluio, né, entre autoridades públicas, empresários, população de modo geral, população de modo geral não, né? Empresários, agentes públicos, como se criava um reino da fantasia. Que coisa de maluco. Bem, obrigado, Gabriel. Você continua aí acompanhando os depoimentos e ao longo da programação da CBN você vai dando mais detalhes. Agora